Boa noite. É sempre uma alegria poder estar aqui. Eu acredito que seja essa a proposta de todos nós. Já que nós nos propomos a sair de casa nesse friozinho, nesse tempo diferente, esta noite, e estarmos aqui, é porque estamos procurando algo que realmente fale aos nossos corações, que valha. E eu tenho certeza, esses são os momentos preciosos que cada um de nós elege para a sua experiência. E hoje estarmos aqui juntos para refletirmos acerca de cada um de nós. Porque tenhamos a certeza, todos nós estamos aqui porque algo importante procuramos para cada um, para nós. Independente da grande ou da pequena quantidade de pessoas, é importante o que nós vamos levar para cada um, para dentro de nós. Essa é a razão que nos trouxe aqui, sem dúvida. Senão não teríamos deixado o aconchego do lar, a noite mais quente no calor dos familiares, entre aqueles que estão conosco, para estarmos aqui. E eu tenho certeza que quando nós aqui viemos buscar, certamente nós encontramos. Como disse Jesus, bata e a porta se vos abrirá. Peça e vos será atendido. Esse mestre, amigo, que nos acompanha sempre, a todos nós. Que muitas vezes parece utópico dizer, parece distante imaginar que um ser que esteve aqui, que viveu entre nós e hoje nos acompanha, como pode? Ah, mas ele é muito grande, é um espírito muito iluminado, será que ele se predispõe a estar conosco? Sim. E é por ser a sua grandeza possibilitar que ele esteja entre nós. Talvez não como nós imaginemos ou idealizemos, mas certamente ele nos alcança a todos. Ele próprio disse que ficaria conosco até que nós nos encontrássemos. Em outras palavras, até que se cumprisse o último J da proposta do Rei do Universo, do Criador. E ele tem nos seguido, tem nos acompanhado e ao longo dessa jornada nos tem convidado insistentemente a seguir as suas orientações. Nesse momento, no mundo atual, na existência de agora, nunca se fez tão pertinente, tão importante e de tamanha necessidade buscarmos as suas orientações. Porque nós vivemos momentos atribulados, em que a grande maioria de nós não tem encontrado a felicidade. A grande maioria de nós tem se distraído com o mundo aflitivo e acelerado que nos convida aos momentos intensos da comunicação visual, auditiva e as inúmeras chamadas ou inúmeras propostas de intensidade que alimentam o ego, que fortalecem os sentidos do prazer transitório, mas que poucas, bem poucas, nos têm atraído ao equilíbrio e à felicidade, ao prazer de estarmos vivos, de interagirmos uns com os outros. Essa é a grande necessidade da criatura humana na atualidade. E não foi por acaso
que nós estamos aqui neste momento? Porque hoje somos aproximadamente 8 bilhões de criaturas no mundo, mas os Espíritos nos são bastante claros em nos informar que há 3 vezes este número no plano espiritual, de seres que poderiam estar aqui, que talvez desejassem estar aqui, mas não estão. Nós, outros, tivemos a oportunidade, recebemos essa oportunidade, essa chance de estarmos aqui. Isso tem uma razão. A razão é, todos nós estamos buscando desenvolver, evoluir, avançar, já que todos nós somos eternos. A gente brincava até bem pouco tempo, costumava dizer assim, que não é uma mentira, é uma verdade, todos nós vamos morrer. É uma grande verdade. Vocês vão morrer. Eu também. Nenhum de nós vai permanecer na matéria, vivo, do ponto de vista biológico, na estrutura celular. Nós temos um prazo de validade, nós temos um tempo. Todos nós vamos chegar ao fim deste tempo e teremos que desocupar como inquilinos a casa física que ocupamos e entregá-la à sua origem natural, a Terra, planeta físico. Isso parece algumas vezes meio trágico ouvirmos que nós vamos morrer, apesar de ser uma realidade pura. Mas nós estamos trocando essa proposta. Nós estamos agora dizendo, e vamos permanecer dizendo mais fortemente, nenhum de nós vai morrer. Nenhum de nós que está aqui vai morrer, vai desaparecer. Do ponto de vista existencial, todos nós continuaremos vivendo, apesar de não estarmos na vida física um dia. Mas nós não interromperemos a nossa existência. Nós somos eternos. Permaneceremos vivos. Continuaremos a nossa existência. E isso é extraordinário. A partir desse aspecto, nós podemos ver as coisas sob uma outra ótica, sobre uma outra forma de perceber a própria existência, o próprio instante existencial. Se eu não morro, eu posso desaparecer do ponto de vista físico, mas eu não saio da vida, eu continuarei vivendo. Provavelmente numa dimensão diferente desta, que me vai chamar a novas experiências vivenciais, mas não me retirará da existência, continuarei existindo. E isso, por si só, já quebra esse paradigma da morte que nos impressiona tanto. E é esse aspecto que nos faz reportar acerca das propostas de Jesus, que temos tanta necessidade na atualidade de buscarmos compreender e de colocá-las práticas na nossa existência, no nosso momento atual. Nunca fomos tão necessitados dessas percepções, de atuar na nossa vida, nos nossos costumes, no nosso comportamento diário, mental, na nossa conduta emocional, na nossa conduta ético-moral diante da vida que se nos apresenta, tanto quanto agora. E as propostas, poderíamos pensar, são muito complexas. Pelo contrário, foram estudadas pela psicologia moderna, psiquiatria contemporânea e definidas
como sendo as propostas mais sintéticas que o ser humano já recebeu através de orientações. Ele apresentou de maneira clara e objetiva a qualquer indivíduo, independente do seu conhecimento cultural, seu intelecto, a sua posição social, a sua condição de entendimento, a sua proposta de convívio interpessoal. As propostas deste homem atingem a todos os níveis de compreensão humana. Por isso, a psiquiatria contemporânea definiu como sendo as propostas mais claras e objetivas apresentadas à criatura humana ao longo dessa jornada. E me faz lembrar realmente, certa vez eu ouvi uma história, uma passagem, de que uma senhora de meia idade, dirigia o seu carro na autoestrada próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela ia para um objetivo, para um destino, e quando se aproximou da periferia da cidade, nos Estados Unidos as cidades, elas têm características um pouco diferentes dessas nossas. Nas autoestradas, elas vão apresentando locais de comércio próximo da estrada e quase que ao longo da estrada nós vamos identificando o panorama das cidades. E ela veio próximo da cidade de Los Angeles, atravessando uma área, uma região que era uma região meio que, nós diríamos aqui, como se fosse uma região de favela aqui do Brasil. Lá, uma região tecnicamente um pouco perigosa, com índice de assaltos, e o pneu do seu carro furou. Ela sentiu, estava anoitecendo, era ainda tarde, 5:30 da tarde, ela teve que encostar o veículo no acostamento e iniciou uma preocupação, porque afinal de contas ela estava numa região, entre aspas, considerada uma região meio que perigosa, de muitos assaltos. Ela estava só. Quando ela olhou no retrovisor do veículo, ela viu que se aproximava um homem. E aí ela tratou de fechar os vidros e ficou trêmula, esperando o pior, porque o carro não tinha condições de sair. Quando o homem se aproximou, bateu no vidro, ela, apavorada, porque não tinha o que fazer, ela baixou o vidro e ele disse: senhora, eu vi que a senhora está com problema, está com um pneu furado, eu posso ajudá-la. Ela pensou, ele vai me assaltar. Mas não tendo o que fazer, ela disse, tá bem, me ajude. Ele disse, abra o capô de trás para que eu possa retirar o macaco. Ela estava petrificada, mas abriu a tampa traseira do veículo, ele foi lá, retirou o macaco, o estepe, e iniciou a troca. Começou a trocar, trocou o pneu, ela ainda estava trêmula. Ele então terminou, retirou o pneu furado, colocou lá, guardou o macaco e voltou, e ela ainda estava trêmula. Ele disse, senhora, seu pneu já está trocado. Eu aconselho que a senhora, no próximo posto, pare para reparar este pneu furado. Leve, tem um borracheiro lá na frente. E a senhora possa seguir viagem com o estepe arrumado, para não correr esse risco. Ela ainda estava trêmula e ela disse, quanto eu lhe devo? Quanto foi o seu serviço? Ele disse, não, de forma nenhuma. Eu
só quis ajudá-la. Ela disse, não, eu quero lhe pagar, preciso lhe pagar. Ele disse, façamos o seguinte, a senhora passe adiante o bem que eu lhe fiz. Passe lá adiante, para quem a senhora quiser, o bem que eu lhe fiz. Ela, ainda trêmula, agradeceu, deu partida no veículo, seguiu viagem. Alguns quilômetros à frente, um posto. Ela então se lembrou, encostou no posto, foi até o borracheiro, pediu para reparar o pneu. E enquanto isso, ela resolveu tomar um suco, comeu alguma coisa na lanchonete ao lado do posto. Ela entrou, enquanto eles faziam a manutenção no pneu. Ela sentou-se na mesa, veio uma garçonete. Pois não, senhora? Ah, traga-me um suco e um lanche. Ela olhou a garçonete estava grávida. Ela disse, minha filha, mas de quantos meses? Ah, senhora, eu estou esperando a qualquer momento. Mas você continua trabalhando? Sabe como é, nós não podemos parar, afinal de contas, é o sustento da família que sai daqui do trabalho, as gorjetas e tudo mais. Eu receio não poder parar, a menos que me chame a hora do parto. Aí sim eu terei que parar. Mas minha filha... E ficou impressionada com a garçonete. Ela foi, trouxe o suco, o lanche, a mulher fez a sua refeição, pediu à garçonete que trouxesse a conta. E se lembrou da proposta daquele homem que lhe havia ajudado na estrada. Passe adiante o bem que você pode fazer a mim. Passe para outra pessoa. Então, a garçonete trouxe a conta, $8. Ela então tirou uma nota de $100 e entregou a garçonete e pagou a garçonete. Um minuto que eu vou trazer-lhe o troco. Foi até o balcão e quando voltou, a mulher não estava mais lá. Mas havia um guardanapo com $200 escrito, de quem me ajudou na estrada. Entregou. E a mulher não viu mais, a garçonete não viu mais a mulher, que foi embora, seguiu viagem. E ela voltou para casa naquela tarde, quase noite, a garçonete, e encontrou o marido que dormia. E ela disse, meu bem, acorde, nós já conseguimos o dinheiro para a internação do parto. $300 era o que necessitávamos, já temos. E por onde você andou essa tarde? Ele disse, acordando, ele disse, eu fiz uma pequena e boa ação. Eu ajudei uma senhora a trocar um pneu do seu veículo. Eu acho que talvez tenha sido essa a forma do nosso Pai nos retribuir. Ele não imaginava que fora a mesma mulher. Nem ela sabia, e nem tampouco a garçonete. Mas o fato é que tudo quanto fazemos de bem ao próximo, em verdade fazemos a nós próprios. O bem que se vos faz ao outro é bem que te faz bem. Da mesma forma, quando se procede negativamente. O mal que você faz a alguém, não é a alguém que você faz o mal, é a si próprio. Essa é exatamente a proposta, razão, porque Jesus nos orienta. Ama a teu próximo como a ti mesmo.
Essa é a razão da proposta do divino, do mestre, quando ele estava próximo ao Sinédrio, no pátio do grande templo em Jerusalém, e foi questionado por aqueles doutores da lei que desejavam tirar dele uma debilidade, um equívoco para poder condená-lo, porque afinal de contas o Sinédrio desejava condenar aquele homem que, entre aspas, estava pregando contra aqueles que eram os chamados doutores da lei. Em verdade, não contra eles, contra o seu proceder, a sua maneira de conduzir as multidões e as massas. Então eles desejaram que ele fosse condenado por si próprio diante do público. E numa desses encontros, um dos doutores da lei disse: Senhor, ele estava em praça pública, cercado de muitos, ouviram aquilo que ele iria falar, e um doutor da lei se aproximou e disse: Senhor, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Era uma pergunta. Mas aquele que questionava continuou: eu sei que a lei diz que nós não devemos roubar, não devemos matar, não devemos desejar nada que não seja nosso, e nada disso eu faço. E olhou para ver o que Jesus diria. Jesus então olhou aquele homem e disse: algo, porém, te falta para entrar no reino dos céus, que era o questionamento. E o que falta, Senhor? Ama a teu próximo como a ti mesmo. E novamente o inquisidor: mas quem é meu próximo? Como a questionar e pegar-lhe uma fragilidade. E Jesus narra-lhe uma passagem de uma parábola, porque ele sempre criava ensinamentos através de propostas e exemplos, as parábolas, que era uma forma de fazer mais claro o entendimento daqueles que questionavam. E Jesus diz: certa ocasião um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado, quando foi espancado, maltratado e humilhado por outros ladrões que lhe retiraram tudo e espancaram-lhe e deixaram-no caído à margem do caminho. Por aquela estrada vinha um levita, que o vendo não quis envolver-se com um problema que não era dele. Por aquela mesma estrada vinha também um outro homem que se dizia doutor da lei, que também não quis se envolver com aquela circunstância e foi de largo, se afastou. Mas por aquela estrada vinha um samaritano. Nós não entendíamos por que Jesus colocara o samaritano no exemplo da parábola. Mas fica claro, porque os samaritanos eram detestados pelos judeus. Esses samaritanos, eles haviam estabelecido uma região próxima a Jerusalém, onde viviam. E muito tempo antes da época de Jesus, quando Jerusalém foi sitiada pelos assírios, o povo assírio atravessou a Samaria, onde viviam os samaritanos. Levaram para a escravidão todos os jovens, mataram os velhos e coabitaram com as mulheres samaritanas, engravidando-as. Depois
tentaram conquistar Jerusalém, conquistaram, mas foram expulsos. O que se deu? Que as mulheres samaritanas deram à luz àqueles que eram filhos do expurgo dos assírios. E por conta disso, o povo samaritano foi detestado pelos judeus, porque afinal de contas, a prole destes samaritanos eram a conspurcação do povo assírio. E então eles não desejaram que os samaritanos se envolvessem com os judeus em Jerusalém. Proibiram os samaritanos de adorar no templo sem que tivessem qualquer culpa. Afinal de contas, foram obrigadas as mulheres, foram escravizadas. Foi uma circunstância extrema. E, por conta dessa passagem histórica, os samaritanos ficaram rejeitados e proibidos de adorar no templo em Jerusalém. Eles iam adorar no Monte Galizim, onde faziam as suas preces, as suas orações a Deus, porque em Jerusalém não eram benquistos. E Jesus usa o simbolismo do samaritano para quebrar essa perspectiva de separativismo que existia no povo. E Jesus diz: e por essa estrada vinha exatamente um samaritano, que vendo o homem caído, foi ajudá-lo, recolheu-o em sua limalha, em sua carruagem, como entendam, untou-lhe as feridas, os machucados, com azeite, que era uma circunstância da época, e levou ele a pé e o doente amparado na sua carroça até uma hospedaria, e disse ao hospedeiro: cuida deste homem, eu vou ao mercado, que fica longe, mas na volta, se ele gastar mais daquilo que eu te dou, lhe deu alguns denários para cuidar do homem. Se ele gastar mais daquilo que eu te dou, na volta eu te restituirei a diferença. Então Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta: na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem que estava caído? Aquele que usou de misericórdia, Senhor. Não falou que foi o samaritano, porque eles tinham um conflito. Então, a tua pergunta é: o que fazer para entrar no reino dos céus? Vai tu e fazes o mesmo. Auxilia, leva ao bem, oferece o teu melhor àqueles que estão à tua volta, que servem de mecanismos de te aprimorar o exercício de realizar o melhor, o bem. Mas nós outros quase sempre titubeamos em realizar as melhores ofertas ao outro. Quase sempre o ego nos cobra o contrário, que recebamos o melhor dos outros. Notem bem, na nossa experiência de existir, quase sempre nós estamos na outra posição. Ao invés de nos propormos a dar, a oferecer, a auxiliar, a ajudar, nós estamos sempre, quase sempre, esperando que sejamos auxiliados, que recebamos, que tenhamos a melhor parte, que possamos receber de algumas formas da sociedade as melhores condições. Estamos muito voltados para o ego, para dentro, para o eu, e não nos voltamos com facilidade para o outro. E é extraordinário porque o maior inimigo do processo evolutivo do crescimento humano é o egoísmo. Foi dito em linhas claras pelo próprio Mestre Jesus, pelos espíritos que codificaram, auxiliaram a codificação da doutrina espírita. O maior entrave da criatura humana ao seu progresso é o seu egoísmo. O ego é aquilo que se deseja
para si primeiro, para si em segundo lugar, e depois talvez o que sobrar, se sobrar, para alguém que esteja à volta. Porque nós, muitas vezes, agimos dessa forma, em qualquer circunstância, e aqui não está se falando somente do ponto de vista material, mas nós desejamos ser amados antes do que amarmos, desejamos ser entendidos antes de entendermos os outros. E aí nós estamos falando do ponto de vista emocional. Nós desejamos ter sempre a razão às nossas propostas e opiniões e quase sempre não abrimos mão das nossas em detrimento das dos outros, no convívio, nos relacionamentos. E por conta dessas circunstâncias de comportamento que nós estamos arrastando ao longo da nossa jornada, nós sofremos. O nosso sofrimento é de origem intransigente do processo de existirmos. E é exatamente evitando este sofrimento que o mestre amigo Jesus nos propõe. Ama a teu próximo. Não é para você ser o bonzinho, não é essa a questão. A questão é quanto você faz de melhor para o outro. Na verdade, você está fazendo é para você mesmo. Essa é a proposta da evolução. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a questão que impressionou e impactou os grandes estudiosos da psique humana, de comportamento, como os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos da atualidade, entendendo a grandiosidade de uma proposta absolutamente simples, de maneira a ser transmitida de maneira simples e clara. Mas nós temos grandes dificuldades em colocá-la em exercício do ponto de vista da nossa evolução. Porque nós temos muitos olhos para fora e poucos olhos para dentro. Nós temos muita facilidade em observar o que acontece fora de nós em relação aos que estão fora. E muito pouco nós reservamos para observarmos o que acontece dentro de nós. Nós, por isso, aproveitamos muito pouco a oportunidade diária que a vida nos dá de exercitarmos essas questões. Porque muitas vezes nós vamos encontrar dentro do próprio lar os convívios difíceis com filho, irmão, pais, familiares de outras ordens, os desafios existenciais dos conflitos de opinião, de ideias, de comportamento, e quase sempre não nos abrimos a essas posturas, nos fechamos ao nosso ego, nos mantendo quase sempre acreditando termos a razão, termos o direito, termos a correção, a proposta exata, aquilo que é o certo, e quase sempre vivenciamos os conflitos no lar, na sociedade, entre aqueles que são muitas vezes considerados os nossos adversários, às vezes na figura de um chefe, ou às vezes de um subordinado, no meio social, nas atividades da vida comum. E todas essas situações nos arrastam quase sempre ao sofrimento. Algumas vezes o sofrimento silencioso, que não se exterioriza, mas nos fere, nos magoa por dentro. E as emoções em desalinho
sabemos todos hoje com a ciência médica ao ponto avançado em que se encontra, que todas as emoções em desalinho são os gatilhos que disparam os desequilíbrios orgânicos, fisiológicos de todas as naturezas. Já se sabe que todas as problemáticas orgânicas têm o seu start, o seu início em comportamentos emocionais, nas emoções. O que sentimos? Já se sabe claramente, e não é do ponto de vista da doutrina espírita, é do ponto de vista médico. Quando se alimenta o ódio, a mágoa, o rancor, o desequilíbrio emocional, a ansiedade, o organismo produz partículas subatômicas, cérebro, mas também o quimismo cerebral. Há uma descarga de adrenalina, de beta-endorfina, de substâncias químicas que vão, por demasia, por repetição, desequilibrar as estruturas fisiológicas, as células de determinados órgãos, surgindo as doenças que nós tanto conhecemos. E muitas vezes nós não imaginamos que essas têm origem no nosso comportamento emocional, na nossa conduta mental, no nosso agir impulsivo muitas vezes. E novamente, o que Jesus desejava é que tivéssemos saúde, que estivéssemos encontrando a felicidade, a paz, o equilíbrio. E a metodologia é simples. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Então ficamos neste questionamento acerca da proposta do Mestre. O que podemos já realizar com toda essa possibilidade que temos em mãos, para que estejamos em paz e encontremos o reino de Deus. Como diz o questionamento, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Ficamos com as reflexões do Mestre. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho,